Ora, eu começo por agradecer as palavras tão amáveis do Dr. António Carvalho. Enfim, com certeza exagerou um pouco, mas as coisas são assim. E vou passar imediatamente ao meu tema. Eu vou dividi-lo em três partes, digamos assim. Uma que tem que ver com o problema da urbanização, da criação de uma rede de estradas no território português, enfim, na área visitante do território português, e depois passarei à análise do que é um miliário, as várias tipologias, enfim, o que é que realmente se pode extrair em termos de informação dos miliários, e depois, no fim, tentarei, enfim, então, do nosso miliário de alfaiates, como o Dr. António Carvalho muito bem disse, não é uma peça bonita, mas é uma peça fundamental na história da rede viária da Lusitânia, e até, enfim, a nível europeu, não há muitos muito mais antigos do que este. Como veremos, é uma peça realmente extremamente importante, quer pela tipologia, que é um pouco invulgar em relação àquilo que vamos ver na maioria dos monumentos viários que temos dentro desta categoria, como, enfim, pela informação que propicia e até pelos problemas de ordem histórica e de ordem constitucional da história da República, do final da República e do começo do Império, aqueles primeiros anos ainda um pouco, enfim, duvidosos, como é que se vai resolver o problema constitucional em Roma, porque o Augusto primeiro governa como cônsul, enfim, há ali uma série de questões complicadas, não se consegue adotar um idioma. E aqui no miliário de alfaiates estamos no limiar de solução desse problema. Ainda não está encontrado nesta fase, mas muito rapidamente eles vão evoluir nesse sentido. Portanto, é uma peça realmente importante, não é uma peça bonita, é uma peça grande, mas não é bonita. Também andou ligada a uma certa confusão, porque inicialmente foi atribuído a Idenha Velha, já vamos ver depois porquê, mas é realmente uma peça de alfaiates no Conselho de Sabugal, e é uma peça realmente muito importante e que levanta uma série de problemas. Por um lado, comprova realmente a rápida urbanização e o grande esforço feito logo no começo do Império na urbanização e na criação de uma rede de comunicações eficiente no território lusitano. E, por outro lado, levanta também alguns problemas, algumas questões que são interessantes e que obrigam a pensar numa série de coisas que muitas vezes ficam para trás. Aliás, nós convencemos, ou estamos tão habituados a considerar as vias e as cidades como elementos fundamentais da civilização urbana que às vezes já não damos a importância que deveríamos dar. Isso já toda a gente sabe que as vias são muito importantes e as cidades também são elementos fundamentais da civilização urbana. E por causa disso, por vezes, deixamos à margem aspectos que merece a pena aprofundar um pouco mais. Durante o período republicano, na Península Ibérica não houve grande esforço de criação de uma rede urbana de tipo urbano, de estatuto urbano. O Senado nunca foi muito favorável à criação de colónias, nunca defendeu muito a criação de grandes núcleos populacionais itálicos que existiram, mas um pouco, enfim, contracorrente na Península Ibérica. Houve algumas tentativas de uma primeira organização a nível do urbanismo com os pompeanos. Alcácer do Sal, provavelmente, a Urbis Imperatória Salácia terá alguma coisa a ver com isso, mas foi tudo muito tímido, digamos assim. Com César, os projetos eram grandes, Júlio César tinha grandes projetos para a Espanha, que, na maior parte dos casos, só foram concretizados já no segundo triunvirato, depois do assassinato de César. Quem vai realmente criar uma grande rede urbana na Lusitânia e no território português, enfim, como sabem, não corresponde exatamente à Lusitânia, não corresponde ao território português exatamente. Tudo o que está a norte do Douro não é Lusitânia, embora numa determinada altura também tenha havido uma certa confusão. A Lusitânia mudou de fronteiras várias vezes, pelo menos até 16 ou 15 a.C. houve algumas tentativas de acerto das fronteiras. Houve um período em que a Calécia esteve integrada na Lusitânia. Portanto, há aqui um período de ajustamentos.
ajustamentos que têm a ver com o pragmatismo humano e com a ação, por um lado, do agrícola e por outro, não só dos magistrados que o Imperador tinha na Península Ibérica, mas do próprio Imperador. Portanto, houve necessidade de reorganizar administrativamente a Lusitânia até à sua forma final em 16 ou 15 antes de Cristo. Bom, portanto, a civilização humana não funcionava de maneira nenhuma sem cidades, e as cidades não funcionam sem meios de comunicação. É evidente que as cidades não vivem isoladas, não podem viver isoladas. Tito Livio dizia que, escreveu isso na sua história, que um povo sem estrada é um povo bárbaro. Portanto, cidades isoladas, em princípio, não existem. Portanto, a construção de uma série de cidades ou a reforma de centros urbanos já existentes ou proto-urbanos, aqui podemos cair naquela discussão como é que começam as cidades da Península Ibérica. Será que os grandes castros podem ser considerados cidades? Ou devemos antes falar de uma situação de proto-urbanismo? A verdadeira urbanização é romana? Eu acho que a verdadeira urbanização é romana, é um modelo literário da cidade. Enfim, os arqueólogos anglo-saxónicos e nórdicos às vezes pensam o contrário, acham que desde que haja uma grande concentração populacional já podemos falar de cidades. É uma polémica que continua em aberto entre os investigadores e que não vale a pena estarmos agora aqui a perder muito tempo com ela. Realmente, o Imperador Augusto, ou Octaviano, também não vou aqui fazer grande diferença do antes de 27 a.C. e depois do 27 a.C., quando foi atribuído pelo Senado o título de Augusto, foi realmente Augusto que iniciou a urbanização em larga escala da Península Ibérica, imediatamente da Lusitânia. Aqui o processo ainda se nota mais porque era uma área mais marginal. Eu não gosto muito daquele conceito do Finisterre e tal, que isto fica aqui no fundo, não chega cá nada. Não é bem assim, porque já andava aqui muita gente antes, mas não havia uma rede de cidades como aquela que os romanos depois vão construir a partir do final do século I a.C., concretamente sob a ação de Augusto. Esta é uma das célebres moedas de Mérida, com a representação da porta da cidade, com a referência ao Caíto, fundador da colónia, porque desde o momento que se constitui a província é preciso que haja naturalmente uma capital. E a capital vai ser Mérida, que vai tutelar uma rede de cidades com vários estatutos, porque quando falamos de cidades romanas temos que ter também em conta que não são todas do mesmo estatuto. Há uma hierarquia urbana, como havia uma hierarquia social, naturalmente, com a capital, Roma, em primeiro lugar, naturalmente, depois as capitais provinciais, depois as colónias, os municípios, as habitantes, enfim, os Ópida Peregrina. Portanto, há toda uma série de escalões, digamos assim, do urbanismo romano. As cidades não são todas iguais. Podem ter um aspecto romano, podem ter templos, podem ter teatros, podem ter termas, mas podem não ter um estatuto romano. Isso é uma coisa que elas vão adquirindo à medida que o processo romanizador vai evoluindo. Portanto, as cidades são um elemento fundamental e, naturalmente, na Lusitânia, o Imperador preocupou-se com isso e surgem uma série de cidades, algumas colónias, são 5 colónias na Lusitânia, não há muitas colónias na Lusitânia, enfim, nós temos duas no nosso território, Santarém, Scala e Paxiúlia, Beja, as outras 3 estão em Espanha, Medellín, Metelino, Emerita Augusta e Nova Casaria. Portanto, temos 5 colónias, há alguns municípios também desta época, também se discute um pouco o problema da cronologia dos estatutos destas cidades, mas está lançado por Augusto o grande programa de urbanização da Lusitânia e do território ocidental da Espanha. A construção de estradas, naturalmente, acompanhou essa urbanização. O Imperador Augusto teve sempre uma preocupação muito grande com a construção da estrada e a manutenção das vias. Esta moeda chama a atenção exatamente por isso, porque
em termos políticos, a manutenção das estradas e a construção de estradas tinha uma importância muito grande na civilização humana. Hoje fala-se muito das autoestradas, dos viadutos e dos túneis do Marão, não sei o quê. Isso sempre acontecia exatamente a mesma coisa na época. A construção de viadutos, a construção de pontes, a construção de estradas, ou a manutenção das estradas, que era uma coisa cara, era, digamos assim, uma bandeira política na civilização humana. E o Imperador Augusto, naturalmente, utilizou largamente esta moeda, comemora a forma de estradas na Itália. É um miliário ensumado pela inscrição, enfim, pela sigla do Senado do Povo Romano, enfim, a sigla do Estado Romano, e depois faz referência à reforma das estradas e aos trabalhos viários exercidos pelo Imperador Augusto. Portanto, a moeda, como sabe, era um fortíssimo elemento de propaganda na civilização humana, que era um meio, enfim, não havia jornais, não havia, naturalmente, outros métodos de difusão das ideias e da propaganda, e as moedas tiveram, nesse aspecto, uma função fundamental, como esta aqui, com o miliário comemorando a reforma de estradas na Itália. Bom, nós temos no território português uma série de estradas da época romana, nessa questão fáceis de tratar, e temos que distinguir entre aquelas que constam do itinerário de Antonino e do Anão de Ravenna, que são os dois roteiros, digamos, principalmente o itinerário de Antonino, são os dois roteiros viários mais antigos que nos ficaram. Infelizmente, a tábua de Poitinga, a parte da Península Ibérica, perdeu-se quase toda, não temos. O que existe por aí, às vezes, e que aparece em publicações, são reconstituições que não têm muito a ver com a realidade, na maior parte dos casos. Portanto, temos duas fontes importantes para reconstituir a rede viária do território português: o itinerário de Antonino, que são as estradas que estão aqui marcadas com a cor vermelha, é toda esta rede, e depois há uma grande rede viária que não vem referida em nenhuma das fontes viárias antigas, mas que se conhece por vestígios arqueológicos, entre os quais, naturalmente, a presença dos milhares. Portanto, não podemos agarrar apenas no itinerário de Antonino e considerar que a rede viária da Lusitânia ou do território português era exclusivamente constituída por estradas referidas no itinerário de Antonino. Aliás, uma das estradas mais importantes do nosso território, e vamos depois falar nela a propósito do miliário de Alfaiates, é a que vinha da Ponte de Alcântara, pela Serra da Estrela, em direção a Braga, e que tem, enfim, aquele monumento fabuloso que é a Ponte de Alcântara sobre o Tejo, o território espanhol. Tivemos quase a conseguir, o Dom Afonso Henriques conseguiu quase puxar Alcântara para Portugal, mas depois acabou por perder aquele território. Foi pena, tínhamos depois mais um belíssimo monumento romano. Mas enfim, está muito bem em Espanha, não vamos cair em nacionalismos ultrapassados por causa dessas coisas, e a verdade é que essa via, que é uma via de grande qualidade em termos de construção, com obras de arte extraordinárias, como a Ponte de Alcântara, não vem referida no itinerário de Antonino. Portanto, não podemos olhar para o itinerário de Antonino como estas é que são as estradas importantes, as outras que não vêm aqui não têm nada, enfim, são coisas secundárias. Não é verdade. Havia outras que eram tão importantes como essas do itinerário de Antonino, mas por alguma razão, enfim, não foram referidas, nós não sabemos muito bem. A transmissão dessa fonte fez-se através de cópias e de cópias e de cópias, através da Idade Média e por aí fora, provavelmente houve coisas que se perderam. Bom, enfim, quando se fez a recolha, o compilador achou que havia estradas que não teriam grande interesse para aquilo que ele desejava apresentar. A cosmografia do Anónimo de Ravenna, praticamente repete as mesmas estradas, tem alguma pequena informação a mais, mas não adianta muito mais do que o itinerário. Portanto, os miliares são muitas vezes o nosso elemento fundamental para saber esta estrada é ou não é romana. Se considerar um miliário, em princípio, devemos considerá-lo como romano, mesmo que ela não venha citada no itinerário. Também é verdade que os miliares viajam muito. Há muitos miliares deslocados. Em Braga há uma enorme coleção de miliares, nós não sabemos de uma parte deles onde é que saíram. Porque os arcebispos os reuniram em Braga, nas Carvalheiras e no Campo de Santana,
E não se sabe se vieram daquelas estradas da Alta da Praga, mas não se sabe exatamente de onde é que saíram. Alguns têm a indicação das distâncias e têm, por exemplo, tudo que nós vamos ver daqui a pouco, sabemos exatamente de onde é que eles saíram. Esse é mesmo mais. Mas há outros que, enfim, reunidos, conservaram-se, foram regravados alguns, um bocado estropiados e tal, mas não sabemos onde é que eles estão. Portanto, temos essa. Porque eles viajam muito. Vamos ver depois aqui tem um outro diapositivo onde eles são utilizados como colunas numa capela, etc. Há uma utilização mínima. Bom, falei aqui há pouco na fundação, na criação de cidades. Algumas cidades foram criadas de raiz. Esta é uma planta, enfim, 3 dimensões, uma maquete de Mérida, da capital da Lusitânia. Quem visitou Mérida identifica imediatamente aqui 3 ou 4 monumentos, não é muito difícil, aponto sobre o Guadiana, o tramo mais antigo, que é da Augusto, seguramente, o teatro, o anfiteatro, enfim, os dois fora, o fórum colonial e o fórum municipal. Portanto, quem conhece a cidade, o aqueduto ao fundo, os aquedutos, portanto, dos milagres, não é difícil identificar alguns monumentos. Era uma cidade grande. Levanta-se alguma discussão sobre se existia ou não existia alguma coisa no lugar de Mérida antes da criação da cidade romana. Se existia alguma coisa também não era nada importante, talvez houvesse a passagem do Rio, justificasse a existência ali de qualquer coisa, mas não era uma cidade, não era nada realmente que tivesse alguma importância. De maneira que a Fundação Mérida, como capital da Lusitânia, marca realmente um ponto alto deste programa de urbanização do território lusitano e não só pela, enfim, grandeza da cidade e da monumentalidade dos seus edifícios públicos, como pelo papel que ela depois vai ter como grande polo urbanizador da província lusitana, não só da província lusitana, mas também da norte, da própria Calessa, através da via Emérita Salmântica Astúrica, enfim, outra grande eixo interior da Península. É uma cidade que, com as discussões, a demografia das cidades antigas é sempre muito complicada. Há quem atribua 40 ou 50 mil habitantes a Mérida, no período da sua maior expansão na época romana. É possível que sim, é possível que fosse uma cidade que atingisse essa população. E vai servir de modelo, naturalmente, enfim, às outras cidades que se vão desenvolvendo dentro deste processo de urbanização urbana do território lusitano e do território português. Não quero perder muito tempo com esta parte das cidades. Noutros casos, já existiam centros urbanos. E aí, momentos reformaram aquilo que encontraram. É o caso de Évora. Nós temos aqui, enfim, o limite da muralha no período do século II, no Alto Império, a área de Évora era seguramente maior, mas, enfim, com a construção da muralha do Baixo Império, a cidade ampliou um pouco. Mas é também um bom exemplo de uma urbanização romana, perfeitamente romana, com eixos octogonais, com o fórum, enfim, bem localizado. E é um dos tais casos em que nós sabemos que existia uma cidade em Évora, ou cidade, enfim, havia uma população indígena em Évora, o próprio topónimo aponta nesse sentido, mas praticamente não sabemos nada do período pré-romano de Évora. Como durante muito tempo também pouco soubemos de Pax Iulia, até havia aquela ideia de que Pax Iulia, ou Pax Augusta, como chamamos também, podia ser também uma fundação ab início, com Mérida, não havia nada ali. A cidade de Pax Iulia tinha sido criada também pelo Romanos. Afinal de contas, já havia lá um centro urbano, proto-urbano, pré-urbano. Hoje não há dúvidas nenhumas quanto a isso. E continua a discutir se é o que é que seria. Econo-históricos, não econo-históricos. É uma discussão que está em aberto aí, não interessa muito também agora para o nosso caso. Portanto, há cidades que são construídas de raiz, como Mérida, há cidades que são reformadas, há populações que são reformadas e transformadas em cidades, como aconteceu em Évora.
e há outras que não existiam e que foram construídas, mas que não têm estatuto privilegiado como tinha Mérida ou como tinha Évora. Também podemos discutir a antiguidade do Estatuto de Évora, desde quando é que começa a ser município. Bom, é um problema que também permite muitas abordagens e muita discussão. Também não nos interessa agora muito esse aspecto, porque em determinada altura foi um município, portanto tem um estatuto privilegiado. Aqui no caso de Idenha, esta descrição que já foi comentada aqui também, também não vou entrar muito em pormenores, é só para chamar a atenção que havia atividades que eram cidades peregrinas, não? Portanto, eram geridas por magistrados indígenas, não estavam incluídas na hierarquia estritamente romana das cidades romanas, que não eram geridas pela lei romana, eram geridas de acordo com o direito local, através de magistrados, como estes que estão aqui, estes 4 que estão aqui referidos na inscrição do relógio, oferecido, aliás, por um cidadão de Mérida. Portanto, a influência de Mérida fez-se rapidamente sentir muito para além das margens do Guadiana, e aqui no caso de Idenha, por exemplo, esta é uma das instituições mais antigas também que nós temos. Está datada de 16 a.C., é um bocadinho posterior ao miliário de Alfaiate, mas aponta exatamente para a mesma questão. O progresso da urbanização associada à construção das grandes vias de comunicação no território. Portanto, há cidades que são cidades, é uma capital de químicas, mas não tem ainda um estatuto propriamente romano. Nós estamos integradas dentro daquele grupo de cidades de direito latino, de direito itálico, enfim, municípios. Nós estamos ainda nesta fase de Augusto, integradas nesse grupo de cidades privilegiadas. Irão ser mais tarde, porque há um processo de promoção, digamos assim, ao longo do tempo, há uma cronologia de promoção destas cidades, à medida que ia evoluindo o processo de urbanização. Hoje o conceito de urbanização também é muito discutido, é muito criticado. É claro que não podemos continuar a pensar na urbanização como se pensava no século XIX, enfim, que humanizar era transformar os indígenas todos em urbanos, pôs a falar motivos, todos de pobre, e pôs a tomar banho nas termas e ir ao teatro para aplaudir as peças de mal. Esse conceito de urbanização hoje está um bocado ultrapassado, como é lógico, as coisas não funcionaram assim. Funcionaram são de outra maneira. Há um processo realmente urbanizador a partir de núcleos como Idenha, como Mérida, como Évora, com vários escalões, portanto com objetivos bem definidos, e que deram origem a um processo de imitação, a um processo de adesão quase voluntária por parte dos indígenas. Claro que os primeiros a aderir foram os notáveis locais que quiseram manter as suas posições, é lógico, é sempre assim. Há os que se opõem e que estão eliminados, e há os que não se opõem e que vão aproveitar a nova situação para continuarem, enfim, a ter uma posição privilegiada, uma posição, enfim, política e económica notável. Mas depois há um processo de imitação, quer dizer, isto funciona sempre assim, há uma vontade de repetir os modelos do poder político dominante ou do poder económico dominante. Basta ver as nossas revistas de coração, enfim, revistas cor-de-rosa, para ver como é que a mensagem é transmitida e toda a gente depois quer um pouco fazer o que faz o senhor não sei quê, ou o vestido que a senhora não sei quê usou, enfim, em carne, ou qualquer coisa assim. Isto é um processo normal, as pessoas são assim mesmo, e na época romana aconteceu mesmo. Não foram forçados a romanizar-se, houve uma organização voluntária a partir de núcleos, esses sim foram criados voluntariamente para criar, para que houvesse realmente um modelo, tem que haver um modelo. Para se imitar uma coisa, temos que ter um modelo, se não sabemos o que é que devemos de imitar, não imitamos nada, não temos modelo para imitar. E os romanos souberam muito bem, desde a época de Augusto, logo, conduzir esse fenómeno. Bom, outras cidades que também já existiam, isto é uma fotografia aérea de Coimbra, que há uns anos atrás, com o Mondego, e os romanos instalaram-se em alguns desses sítios porque eram sítios-chave do território. O caso de Coimbra é um bom exemplo disso, é uma cidade-ponte, foi sempre uma cidade-ponte, aliás, é um mapa do final do século XVIII, quando se reformou a estrada entre Leiria e Coimbra, no tempo da Rainha Dona Maria I, que nem sequer tem o topónimo de Coimbra, tem o Mondego marcado e depois diz só ponte e universidade.
nem sequer se dignaram escrever Coimbra. Não é preciso. Ponte e universidade. E são as duas grandes funções, ou foram as duas grandes funções de Coimbra durante séculos. A passagem do Mondego, na Ponte Real, que sucedeu à Ponte do Dom Afonso Henriques, que sucedeu seguramente na Ponte Urbana, e a universidade foi criada. Portanto, era um ponto de passagem obrigatória do Mondego, é o ponto de passagem do Mondego entre o maciço antigo, o interior, portanto, a zona montanhosa, e o litoral, portanto, um ponto estratégico, e os romanos instalaram-se totalmente em Coimbra, porque é um ponto focal da rede de comunicações terrestres e fluviais também da Lusitânia. Aqui ainda se consegue mais ou menos ver o traçado da estrada. Passava aqui na Praça Velha, a ponte ficava aqui ao lado, vinha aqui para a Praça Velha, depois continuava por aqui e ia ligar aqui a alguns desta zona da Franca. Hoje está tudo mudado. Portanto, uma cidade pequena já existia, em que o romano se instala, modificam, investem bastante na urbanização de Emílio, de Coimbra. Coimbra tem sido um pouco vítima de Coimbra, aqui entre nós, ninguém nos ouve, fala-se muito de Coimbra, que é uma cidade deserta, portanto pode-se escavar sem problemas, e as coisas aparecem. Em Coimbra é muito difícil fazer escavações, parece que de vez em quando lá numa obra qualquer, mas é complicadíssimo. De maneira que não há razão nenhuma para que consideremos Emílio uma cidade menos importante do que Coimbra. Foi uma cidade que tem uma história, uma evolução histórica diferente, e hoje em dia é difícil. Mas uma cidade que tem uma estrutura como a do Rio Pórtico é realmente uma cidade importante. E temos aqui este exemplo de pontos-chave do território onde se desenvolvem cidades também logo no começo da urbanização, do período imperial, da urbanização imperial, como aconteceu também em Coimbra, onde o primeiro fórum é seguramente da época de Augusto. Bom, as cidades, naturalmente, as estradas precisam de pontos para atravessar o rio, assim como existiu a ponte em Coimbra, que não se sabe nada da ponte urbana. Havia muitas outras pontes no território português, não tantas como às vezes aparecem nas publicações, porque infelizmente há uma certa tendência para classificar como urbanas todas as pontes Weber com arcos de volta inteira e tal coisa, e aquilo não é, muitas vezes são coisas do século XVII ou do século XVI. Os Filipes fartaram-se de construir pontes no território português. Muitas pontes que muitas vezes aparecem por aí, ponte romana, não sei de quê, são coisas dos Filipes do século XVI, do século XVII. Às vezes até imitam um pouco a tecnologia romana. Esta é a ponte da Vila Formosa, de Seda, que ultimamente se tem prestado a alguma discussão em relação à cronologia. É uma ponte da principal estrada de ligação entre Mérida e Olício, e o porto de Olício, o principal porto da Lusitânia, e há neste momento alguma discussão sobre a cronologia. Normalmente tem-se atribuído uma cronologia de final do século I e do século II. Neste momento há uma proposta que sugere que a ponte possa ser da época de Augusto. Realmente a ponte tem algumas características arcaicas, mas eu pessoalmente continuo a pensar que é uma construção do século II. Enfim, tenho que ler com muito cuidado agora a obra que saiu há coisa de um mês. Eu já tinha visto um resumo da tese, é uma tese de mestrado defendida aqui em Lisboa. Eu já tinha visto o resumo, mas quero ver mesmo a obra toda, os argumentos, porque continuo a pensar que a ponte de Vila Formosa é uma ponte do século II, do começo do século II. Mas as pontes realmente têm que existir, as grandes vias, as vias do itinerário do Menino são normalmente as grandes vias do curso público, do correio oficial. As vias são fundamentalmente elementos da administração, mais do que elementos de interesse militar, foram na época republicana, naturalmente, mas na época imperial, na Lusitânia e no território português, as vias são fundamentalmente meios de fazer funcionar a administração, mais do que meios de controlar o território. Claro que havia também a utilização militar das vias, como necessária, mas não com aquela importância que as vias, do ponto de vista militar, tiveram no período republicano.
Passamos então para os miliários. Há muitos miliários e alguns, enfim, não dão as seguintes informações. Neste momento calcula-se que existam cerca de entre 10 mil e 11 mil miliários conhecidos no Império Romano. Geralmente eles aparecem desde a fronteira da Arábia, na Jordânia, enfim, a fronteira com a Arábia Saudita, até à Inglaterra, até à Holanda. Estes 10 miliários que aqui estão em Haia, na Holanda, colocados numa rua em Haia, no limite norte, enfim, do Império no Reino. Parecem que estes 10 miliares do século II, bastante bem conservados, enfim, foram mantidos num local público junto a uma via terrestre. Então, talvez haja alguns problemas de conservação. Estas coisas, às vezes, a epigrafia exposta em lugares muito públicos tem problemas de conservação, mas enfim, há hoje essa tendência de deixar as peças, tanto quanto possível, num ambiente mais ou menos natural. Ora bem, o que é o miliário? O miliário, em princípio, também, portanto, podemos discutir se devemos chamar marco miliário ou não. Também já houve uma polémica sobre se deve chamar marco miliário ou apenas miliário. Isso, aqui há uns anos eu lembro que houve uma discussão. Não se devia dizer marco, que é o miliário. Mas a verdade é que se nós dissermos miliário, também não estamos a dizer tudo, porque alguns marcos não são miliários porque não medem a distância em milhas, medem a distância em léguas. Aí teríamos que falar em leguários, que é uma coisa esquisita. Mas aí o melhor é mantermos a designação tradicional miliário ou marco miliário, que toda a gente sabe diretamente o que é, porque, enfim, resolve os problemas de tornar a tentar encontrar nova nomenclatura para aquilo que já toda a gente sabe. É claro que referi aqui o problema de alguns marcos indicarem as distâncias. Esse é o elemento fundamental e a função do marco é indicar distâncias. É claro que depois foram aproveitados com finalidades de propaganda, política, com a indicação do nome do governante, do imperador, imperial, naturalmente. Os títulos, enfim, os seus títulos de vitória, os seus títulos constitucionais, o gentilicio, o consulado, tal. Portanto, o pai da pátria, enfim, toda aquela parafernália de títulos honoríficos, ou mais ou menos honoríficos, que os imperadores foram colecionando ao longo dos tempos, e depois, no fim, a indicação da distância. Portanto, as milhas, daqui até tal sítio. Em alguns casos, como vos disse, a indicação das distâncias é em léguas, principalmente a norte da Gália, norte de França, na zona do Reno, na Alemanha, e em alguns casos na Inglaterra também. A légua de 2.222, em termos métricos, 2.222 metros. O miliário, a milha normal romana, 1.480 metros, mais um bocadinho, menos um bocadinho, porque medidas no terreno, às vezes as coisas dão 5, 10 metros de diferença para a milha, mas a milha clássica é 1.480 metros. Também tem havido uma discussão sobre se existem outros valores, nomeadamente na Península Ibérica, para as milhas. Há quem defenda que, sim senhor, que as milhas podem ter outro valor métrico, que não os 1.480 metros ou 1.481 metros, 1.600 metros, 1.500 metros, acima. Há uma série de propostas em relação a isso. Neste momento, sempre que é possível controlar milhares in situ, às vezes não são fáceis de encontrar, as distâncias correspondem sempre à milha clássica de 1.480 metros, 1.480 metros. Portanto, essa milha ibérica é um bocado uma via de explico, enfim, é um galicismo que não só complica as contas e que tem muito que ver com o facto da maior parte dos milhares não se encontrarem in situ, porque foram deslocados ou foram utilizados como bebedouros para os animais, escavados como sarcófagos, como especos de colheiros, como colunas de suporte, qualquer coisa. Portanto, muitos deles não estão no local onde foram implantados, e isso levanta realmente muitos problemas. Bom, cá temos este é um monumento conhecido de Igel, perto de Trier, na Alemanha, onde temos um miliário com a indicação da distância em léguas. Se vê bem aqui o tracinho do L, mas
léguas, 4 léguas. Portanto, um miliário à saída de uma cidade com a indicação de 4 léguas. Também há, atenção que isto, a história, há sempre duas propostas de interpretação. Há quem diga que isto é a idade do defunto, isto é um momento funerário, há quem diga que isto não são 4 léguas, mas sim 54 anos de idade. Mas eu aí tenho algumas dúvidas, eu acho que isto é um miliário e realmente o que ele indica são 4 léguas, porque a tábua de Poitinga indica muito claramente norte de Lyon, França, Usque, Ique, Léguas. Portanto, até Lyon, lá da fronteira do Brano até Lyon, Léguas. Portanto, as medidas são em Léguas. Daí para baixo é milho. Portanto, eu acho que aqui estamos realmente com uma representação de um miliário com a indicação de distância em milhas. Bom, os miliários tinham realmente uma utilização propagandística importante. Esta moeda é uma moeda interessante, até porque, e de grande atualidade, porque representa o imperador Filipe o Árabe, nascido em Mostra, no sul da Síria, daquela infeliz da qual nós todos os dias temos notícias catastróficas, e que foi o homem que comemorou o milenário de Roma. Portanto, o imperador que comemora o milenário da cidade eterna foi um árabe da fronteira da Jordânia com a Síria. Isto é uma coisa que nos devia levar a refletir um pouco sobre o que se vai passando e o que foi realmente o Império Romano e as imitações que por aí há, escudando-se no Império Romano, isto tem um pouco a ver com a filosofia do Império Romano, pelo menos do Império Romano do século III. Atenção, estamos a falar do século III, estamos a falar da época de Augusto, que aí as coisas não eram exatamente iguais. Portanto, temos aqui um miliário representado, enfim, como simbólico dos 1000 anos da história da cidade de Roma. Portanto, as vias, os miliários foram muito utilizadas sempre ao longo do Império, logo a partir da época de Augusto, como motivo forte da propaganda económica. Outro problema que nós temos também em relação aos miliares é que muitas vezes há miliares considerados falsos e que não são assim tão falsos como, por exemplo, o Huebner pretendia. E temos aqui um texto do Claude Bonsoir, que andou a passear, enfim, entre aspas, aí em Portugal e em Espanha, por 2 vezes no século XVI, e temos aqui ao lado um dos célebres miliares considerados falsos por Huebner, no Silo, da zona de Santarém, das Mestas, e que tem lá a estrelinha 441, falso. Realmente não são falsos estes miliares. O Claude Bonsoir refere-nos aqui diretamente a sua peregrinação hispânica, que é um livro interessantíssimo, que tem alguma informação sobre a atividade romana. Agora não se preocupe muito com isso, mas temos aqui uma história, aquela história que foi o Júlio César, pelas colunas e tal. Mas isto prova que realmente esses miliares nas bestas existiam, estavam lá e no século XVI foram vistos. E foram vistos também pelo Francisco Holanda, que também faz referência às estradas nessa zona das bestas e da charneca de Montagismo. Portanto, às vezes temos que ter cuidado também com aquilo que está classificado como falso, porque é preciso rever muita da informação escrita, porque nem sempre as coisas são como foram ditas, porque estes miliares existiram lá. E é um bom exemplo também da titulatura do texto do miliário do século III, com textos complicadíssimos, com uma série de títulos, enfim, de referências que vão sobrecarregando e que se vão afastando progressivamente daquela simplicidade que nós encontramos nos miliares da época de Augusto, que se limitam praticamente a dizer o nome do imperador, um ou outro título, e depois avançam para as distâncias e não têm grandes problemas. Por vezes também encontramos miliares em grandes grupos. Este é o Beco da Geira, na Via Nova de Braga para Astorga. Não é uma via da época augustana, é uma via dos Flávios. Talvez já existisse aqui uma via militar, enfim, mas sem grande qualidade, que foi toda reformada na época do Vespasiano. É um ninho de milhares com 16 milhares, todos no mesmo lugar. Também se discute muito porque é que aparecem tantos milhares de milhares. É uma coisa que, enfim, os arqueólogos têm discutido muito esta questão. Se é que se chega realmente a uma conclusão cómoda, pelo menos. Naturalmente, quando há milhares de vários imperadores, a resposta é relativamente fácil.
porque quando mudava o imperador, o miliar era uma forma de comunicar às populações, já não é o fulano tal, agora é o senhor X que governa Roma. E portanto punham outro miliar, ou picavam o que lá estava, muitas vezes mudavam o nome, também acontecia isso, também em casos desses, palimpsestos, miliares que foram reutilizados, enfim, mudando o nome do imperador. De maneira que há várias explicações para isto, essa talvez seja a que funciona melhor. Vão-se colocando miliares no mesmo local, toda a gente sabe que ali é a milha X ou Y, mas o que é preciso comunicar é que o imperador mudou, e os títulos, os novos títulos, as novas vitórias, etc. Portanto, essas coisas vão ser. Ao contrário, lá sim não há milhares praticamente nenhum, também é uma coisa curiosa, ou porque foram utilizados e ainda não andamos com eles, ou porque realmente foram colocados poucos milhares nas estradas dessa região. Do Algarve, por exemplo, só tem este milhar. O Algarve todo, que tem vias no itinerário do Minho, tem vias inseridas no itinerário do Minho, só se conhece um milhar. Isto é encontrado em Vias do Sul, na fronteira entre Ossónio e Balsa, milha 10, não bem indicada, não sei muito bem, mas ela está por aqui, está aqui, milha 10, um bocado maltratada. Falta o início do miliário, é um miliário endativo, que é uma coisa muito curiosa, porque é um miliário endativo de Augusto eventualmente. Pode ser de Augusto ou, de qualquer maneira, de Júlio Cláudio, portanto, da primeira metade do século I, pode ser de Augusto. Eu inclino mais para os Júlio Cláudios, atendendo inclusive à ação do Imperador Cláudio na zona do Golfo de Cádiz, onde ele promoveu uma série de cidades, eventualmente o Sono poderá ter sido, também nessa altura, poderá ter sido o direito latino, também nessa fase, o Balsa. Bom, é um miliar nativo que não é nada vulgar no século I. E é o único no Algarve, não há mais nenhum miliar conhecido no Algarve. O que passa é que eles nasceram, aquilo há milhares, é uma coisa que mais acaba, são dezenas e dezenas de milhares. Havia, em mérito à história, neste momento tem 189 milhares identificados. Vou acelerar um bocadinho, porque temos que ir até Alfaiates e estamos um bocado longe de Alfaiates. A descrição dos milhares também não é normal, não é regular. Por exemplo, aqui nesta zona, na via entre Olícico e Braga, metade dos milhares estão concentrados aqui a norte do Douro. Cerca de metade dos milhares conhecidos estão concentrados entre o Porto e Braga. E depois o resto do percurso, que é muito maior, tem ou distantes ou praticamente os mesmos milhares. Portanto, não há uma repartição regular dos milhares. Porquê? Porque havia estradas que tinham um estatuto diferente, como era o caso da estrada de Braga, que era uma estrada, era uma autêntica via, portanto, era uma via em que se começavam a contar as distâncias a partir de Braga e ir até ao ponto sempre a mesma contagem, sempre no mesmo ponto inicial, enquanto que estas estradas aqui por baixo, a contagem fazia-se sempre dentro do território de cada cidade. Quando chegava à fronteira, acabava aquela contagem, voltavam a contar outra vez, noutra contagem a partir do centro da cidade que ficava ao lado, o que às vezes complica muitas contas aos arqueólogos, milha 5, mas a partir de 11, parece um milhar deslocado, é complicado. Portanto, a maior parte dos milhares estão concentrados aqui numa estrada de uma província que tem uma ocupação militar, que tem guarnição militar, isso também é importante. E aqui por baixo, para a Lusitânia, enfim, há uma grande concentração de milhares nas cidades, em Coimbra, por exemplo, temos aqui uma série de milhares, em Tomar, em Lisboa faltam 2 milhares aqui, que nesta altura ainda não se conheciam, que são de Almoinhas, que são também muito interessantes, porque são milhares, provavelmente ligados a uma estação viária. Os milhares também permitem que saber alguma coisa da história das vias, porque os romanos, não sei se das vias, tinham tanta via à amostra, não se preocuparam muito em descrever aspectos concretos de construção, por exemplo, de vias. Não temos um único texto técnico sobre construção de vias, que seja romano. Temos um poema, que é a melhor coisa que existe sobre construção de vias, um poema que descreve a construção da via de Mícia do Golfo de Nápoles. E é a coisa melhor que temos descrevendo a construção da via. Não há nenhum. O Vitrúvio, às vezes, o Vitrúvio não refere nada. O Vitrúvio não refere em sentido nenhum a técnica de construção de vias. Ele refere a construção de infraestruturas, de pavimentos, mas não refere a construção de vias. Portanto, muitas vezes, para construirmos alguma coisa sobre a história de uma estrada, a única fonte que temos, além das escavações ao longo da estrada, enfim, há materiais, são as informações dos milhares.
Aqui estes 2 milhares são milhares da zona de 4 milhas do Coimbra, este aqui que temos aqui a direita, são milhares de Calígula, os dois da mesma série, e este é o da milha, milha 12. Ora bem, portanto, temos a contagem a partir de Coimbra, milha 4, milha 12, começa em Coimbra e vai para o norte, e estes 2 milhares permitem avançar uma hipótese, é de que a estrada do Douro para o sul, que faz parte do tal itinerário Ulício-Praga, que nunca foi uma estrada homogénea, é um itinerário constituído por vários troços de estrada, várias estradas. A estrada foi construída ou reformada a partir do norte para o sul, porque temos Milhares de Augusto, a norte do Douro, depois temos Milhares de Tibério em Ulo, já a sul do Douro, um pouco a norte da Milhada. Depois temos Milhares de Calígula na Milhada e em Coimbra. Portanto, segue a ordem Augusto, Tibério, Calígula, estamos a seguir a ordem dos imperadores do Douro em direção ao Mondego. E depois, provavelmente, a partir do Mondego, a estrada mais importante do século, ainda na época de Augusto, e depois, ao longo do século I, seria não esta que vem em direção ao Coimbra e a Célio, mas em direção a Santarém, a Scala, mas a que vinha é que é aquela que Plínio refere, aliás, quando escreve a Lusitânia, refere diretamente a que vinha ao longo da costa por faz referência a Coimbra, Colipe e Burbício, portanto é a estrada que vem ao longo do litoral, e não esta estrada depois de Coníbriga para baixo, ou mesmo de Coimbra para baixo, deve ter grande importância já a partir do século XVI. Não há nenhum miliário no troço entre Coimbra e Santarém que seja anterior ao século XVI. São todos milhares a partir do meados do século XVI. Não quer dizer que não tenham existido outros que, enfim, não se conhecem, mas é um bocado difícil que não tenham aparecido. Portanto, os biliários permitem uma série de... Pode-se extrair muita informação realmente dos biliários, mesmo quando eles estão fora dos locais. Estes são os 2 milhares de almoinhas que estão agora no Museu de Loures. Um indica a milha 10, um milhar de Sicília, um milhar de Ardido, e estou convencido que o local que foi escavado aqui, que às vezes as estações viárias são difíceis de identificar, são muitas vezes confundidas com vila e com estabelecimentos rurais, porque são estruturas por vezes não muito complicadas, em alguns casos as mansiones mais importantes eram grandes edifícios, ficam com muita gente, ficam com estravarias, com oficinas, com termas, etc. Mas as limitações eram coisas muito simples que podem ser facilmente confundidas com pequenos estabelecimentos rurais. Este aqui, junto a Loures, a 10 milhas de Lisboa, são 15 km, é a distância ótima para colocar uma estação viária. Estou convencido que aquelas ruínas que se escavaram, que a ERA escavou nas Almoinhas, como se construiu, creio que agora um armazém, um supermercado, alguma coisa que naquela zona, que é o local de uma estação viária. Porque a partir de determinada altura, e isso levanta o problema da ponte que o Francisco Holanda diz que existia sempre bem, eu estou convencido que a partir de determinada altura o grande trajeto principal, o traçado principal da estrada que saía de Lisboa em direção a Santarém, não ia ao longo do Rio, mas ia por Loures, São Juliano do Jau, e depois ia em direção à Alverca, e aí que seguia depois ao longo do Rio em direção a Vila Franca, onde se encontrou um troço bastante bem conservado da estrada e que foi destruído quando se construiu o Museu do Neoliberalismo. Portanto, os milhares podem ser utilizados como colunas também, aqui, se vai coluna de vantas, paredes de cor, no norte, 2 enormes miliários, enfim, serviram de colunas do alpendre da capelinha, portanto, os miliários têm uma vida, continuam a ter uma vida muito ativa, muitos deles. Bom, também há aqueles miliares que nunca foram miliares, como é este caso das colunas da Ponte-Chave, a Ponte-Chave é uma ponte de Trajano, enfim, como podem ver também tem um ar bastante arcaico, portanto aquela barriga de cedo, do ponto de vista Formosa, provavelmente poderá corresponder a esta fase do final do século I e do século II, mas estas colunas que aqui estão colocadas, para já são cópias. E não há dúvida nenhuma hoje em dia, porque sempre estou já o original delas caindo no Rio. E está hoje no Museu da região flaviense.
as chaves. Mas também nunca foram miliares, são colunas cumulativas de obras. De uma, a construção da ponte, e a outra, de uma obra que não se sabe exatamente o que é, pode ser o que é, o que foi, pode ter sido uma estrada eventualmente subsidiada por uma série de cidades da região. Portanto, estas colunas às vezes aparecem nas publicações mobiliárias, da Ponte de Chaves, não sei o quê, não são nada miliares, nunca foram miliares. Aliás, eu tenho um artigo onde aparece lá uma fotografia, não sei o que é que pôs lá, e com mobiliários da Ponte de Chaves, uma coisa que foi publicada pelos amigos do livro aqui já há uns anos, e vem lá a coluna de Chaves com mobiliário, não é mobiliário. Confesso que não tenho culpa nenhuma da legenda dessa fotografia. Mas enfim, pronto, às vezes há várias interpretações também, miliares que não são miliários e milhares que não são considerados miliários, que há muita complicação à volta da arqueologia também. E pronto, cá temos o nosso miliário de Alfaiate, do Conselho de Sabugal, que, como podem ver, não é uma peça particularmente bonita, mas que é uma peça, do ponto de vista histórico, extraordinariamente importante. É uma peça particularmente importante, em primeiro lugar, pela tipologia, porque, como vimos, a maior parte dos miliares que temos estado aqui a ver até agora são seguidinhos. Não encontramos ainda nenhum com esta tipologia. Normalmente, os miliares, com a forma de um ciclo, como este, correspondem quase sempre a miliares tardios. Há um Dolores, por exemplo, desaparecido, que tem um Bónus republicanato, uma coisa do século IV, e que tinha também esta tipologia. Normalmente, os miliares, a partir do século I, têm a forma normal de cilindros, maiores ou menores. Os de Caracala, por exemplo, chegam a ter 2 metros e tal de altura. Este é bastante grande, tinha uma parte que estava enterrada, mais ou menos por aqui, eventualmente, no solo, mas é uma peça também bastante grande. Primeiro ponto a destacar nesta inscrição: a antiguidade do miliário. É um miliário que, pela titulatura, enfim, ele está muito mal tratado, mas consegue-se ler, com razão, consegue-se ler, e comparando com um idêntico que está no Museu de Salamanca, e sobre o qual o Fernando Patrício Colato publicou um bom artigo, infelizmente pouco conhecido, porque ele publicou numa revista online, que não tem muita consulta, que é a Ação Local, mas ele tem um muito bom artigo sobre estes miliares, e tem uma belíssima fotografia, e não há dúvida nenhuma que a proposta que se tinha feito inicialmente para a datação, a partir dos títulos do Augusto, para este miliário tem que ser vista, e o miliário pertence seguramente a uma faixa entre 23 e 20 a.C., seguramente 23 a.C. Ora, 23 a.C., se nós considerarmos como data de fundação de Mérida 25 a.C., que é a data, digamos, consensual, pois há algumas discrepâncias por parte de alguns investigadores, mas quase toda a gente está de acordo com essa data para a fundação da colónia de Mérida. Isto implica que, imediatamente à criação da colónia, ou à fundação da cidade e à colocação na cidade dos primeiros contingentes, das deduções dos primeiros colónios, os veteranos das guerras do Augusto no noroeste da Península Ibérica, se iniciou imediatamente um grande programa de construção de vias no interior da Lusitânia. Portanto, 23 a.C. Esta via há um elemento aqui interessante ainda, que é a própria simplicidade da inscrição. Como podem ver, diz que Augusto é filho do divino César, depois tem a indicação do consulado e o número de aclamações imperiais. Este imperator aqui não quer dizer, imperator é um título, digamos, militar. É um título honorífico militar. O facto de depois temos aqui a indicação de 8 aclamações imperiais, não quer dizer que ele
seja só imperador há 8 anos, não tem nada a ver com isso. É o número de vezes que ele foi aclamado imperador pelos militares, enfim, ou, enfim, através dos seus generais, depois de grandes vitórias sobre os inimigos. Portanto, há aqui um elemento interessante ainda, que é o problema constitucional. Este miliar de alfaiates permite abordar o problema do começo do Império e das tentativas que Otaviano fez para encontrar uma solução constitucional. Porque o grande problema do Augusto, do Otaviano, enfim, deixa agora o problema do 27 a.C., o grande problema do Augusto era legalizar o poder. Legalizar o poder. Como é que ele podia apresentar-se perante os romanos, ainda muito ligados à República, naturalmente, como um poder legal e não como mais um ditador, mais um usurpador, como o Pompeu, o César, o Crasso, enfim, os homens dos governos triunvirantes, ou o Marco António. Portanto, era preciso legalizar o poder. E como é que ele podia fazer isso? Ele aqui nesta fase ainda não tinha encontrado a solução ideal. Ainda governa como cônsul, enfim, ainda dá a indicação do consulado, do imperador, cônsul, enfim, ainda está numa fase de tentativa de encontrar uma solução. E a solução ele vai encontrá-la depois muito rapidamente com o recurso ao poder tribunício para marcar realmente a diferença. É através do exercício do poder tribunício que, em termos teóricos, conferia uma sacralidade, não podia ser atacado, tinha uma série de direitos, podia falar em primeiro lugar, primos interpares, etc. Toda essa coisa. Portanto, o poder tribunício vai alterar completamente estas dúvidas sobre a constitucionalidade do governo de Augusto. E a partir do momento em que ele, quando começa a utilizar a diferença ao poder tribunício das inscrições, das inscrições miliares, a contagem é sempre crescente. Revestido do poder tribunício pela 10ª vez, para a 11ª, para a 12ª, para a 13ª, portanto, depois há uma contagem crescente, ano a ano, vai sempre renovando o poder tribunício. Agora, este poder tribunício ainda não é referido aqui, e essa alteração vai ser tão importante que há quem considere que o começo do Império Romano não é propriamente o ano 30, enfim, a Batalha de Ácio, todas aquelas peripécias que seguem à Batalha de Ácio e à conquista, enfim, do Egito e à morte do Marco António da Cleópatra, mas sim uma espécie de revolução constitucional, quando o imperador Augusto começa a utilizar o poder tribunício para justificar a sua prevalência, digamos assim, sobre o Senado e sobre os outros órgãos constitucionais do Estado Romano. Portanto, o De Martino, por exemplo, considera, e o Cagnard também, por exemplo, consideram que o ano 23, 22 é realmente o ano da fundação do Império Romano. Portanto, aqui estamos mesmo no limiar dessa solução. A que via realmente pertence a este miliar? Este miliar pertence à via que arrancava de Mérida em direção à Almeneta, e uma grande ponte sobre o Tejo, enfim, os restos que lá estão agora correspondem a uma construção da época trajana, mas havia pelo menos uma passagem do Tejo naquela zona, se não é ponte, pelo menos em barca. Depois ia, claro, é a via que continua para a Astorga, Salamanca, Astorga, uma via com contagem única a partir de Mérida, também, até a Astorga, com contagem que se passava há alguns anos atrás, o Vaz defendia essa tese, que a via acabava, a contagem acabava dentro da Lusitânia, para lá da fronteira da província, a via já não cultivava, não tinha nada a ver com o Estado, não é assim, já se encontraram miliares com a contagem das distâncias feitas a partir de Mérida a norte do Douro, portanto a via continuava por via homogénea até a Astorga, e esta que nos interessa é uma variante que seguia por Cória, por Cáulio, em direção aqui a uma via que ligava com Mirópolis, Cidade Rodrigo e Salmântica, e depois se dirigia à Serra da Estrela, e que da Serra da Estrela, pelo Milo e pela Química de Arboro, Marialva, atingiu o Douro, a zona do Sabor, para continuar, eventualmente, nesta fase ainda de 23, 22 a.C., em direção à área militar, ainda esta área de campanhas aqui de cima das Astúrias e da Cantábria, nesta altura de 23 a.C., ainda não estava completamente pacificada longe disso. Havia ainda grandes operações militares nesta zona e bastante complicadas.
Portanto, temos aqui, desta série, temos um miliar em caule, em córeo, igual a este, de alfaiates, partido, mas idêntico, e temos no molinho de El Sobral, que foi encontrado aqui nesta zona, idêntico a este também, que está no Museu de Salamanca. Eu, na altura, não consegui a informação que pedi, não me foi dada. Eu, no trabalho que fiz sobre as vias da Lusitânia, ainda considero a proposta inicial de dotação para estes miliares para 15, enfim, não batia muito certo, realmente não batia mesmo certo, só mais antigos. E depois temos aqui o nosso miliar de alfaiates. Temos três milhares desta série, um em córeo, outro no molinho de Sobral e outro aqui em alfaiates, todos nitidamente da mesma série, com as mesmas tipologias, são cintos, não são monumentos cilíndricos, mesma nomenclatura, mesmo tipo de texto, etc. E depois temos aqui, no Argumil, um monumento que por vezes é publicado como miliar, mas não é um miliar, que é esta peça que aqui temos, e que reproduz praticamente o mesmo texto desta série de milhares. Caráter Kaiser, Filho, Augusto, Cônsul, o 12º, o 13º vez, qualquer coisa, Imperator 8, exatamente o mesmo número de declarações imperiais que aparecem no miliar que está no Museu de Salamanca, do Inglaterra. Então, isto tem que ver nitidamente também com a construção desta via. É uma via, nitidamente, é uma via estratégica de penetração em direção à Serra da Estrela e depois em direção ao Douro e, provavelmente, à Astorga, enfim, a esta zona. A Astorga provavelmente não seria ainda como cidade nesta altura, 23, 22 a.C., a Astorga devia ser um campo militar e pouco mais que isso. Portanto, é uma grande via de penetração, uma via militar, mas é uma via militar construída como todas as grandes vias do Império, com uma balizagem homogénea, milha 1, a seguir Mérida, milha 2, milha 10, milha 20, milha 100, esta é 120, falta qualquer coisa, é milha 120 e qualquer coisa, portanto já dá 200 e muitos quilómetros, basta dar mais de metade, a milha podemos calcular a 1500 metros, que não fugimos muito do valor real da milha urbana. E depois aqui esta zona da Serra da Estrela, contorna a Serra da Estrela, eventualmente aqui pela zona vai passar à Guarda, Argumil, e depois segue em direção ao Douro para Portugal. Mais tarde, há aqui um ramal que corta em direção ao Douro mais jusante, vai passar em Tombóbrega e em direção a Braga. E mais tarde, depois surge aqui a Ponta Alcântara, que vai valorizar este eixo e vai realmente fazer com que este eixo interior, mais interior, perca a importância em relação ao eixo, ao grande eixo da via da Ponta Alcântara. Mas a Ponta Alcântara, como eu disse, é uma construção de Trajano, pelo menos terminada por Trajano, que é uma hipótese que é possível, que propõe que a construção tenha começado com o Domiciano, que tenha sido terminada só por Trajano. O Domiciano e Trajano, portanto, eles estão praticamente até o Neva, governou 2 anos por meio, não é nada, não é impossível. Há miliares de Augusto mais tardios, onde a tipologia já não é aquela tipologia que encontramos no miliar de alfaiates, mas que é a tipologia normal das colunas cilíndricas, enfim, com a forma habitual dos miliares, como é este caso do miliar de Braga, que indica a distância até Tui. Mais uma vez temos aqui, o texto continua a ser muito simples, os miliares de Augusto têm textos muito simples, enfim, a tipulatura é muito simples, eles indicam apenas o que é fundamental, mas aqui já temos o poder vitalício referido e o título honorífico Pai da Pátria. Portanto, estamos numa fase já muito avançada, é um miliar do ano 11, portanto, estamos quase no final do governo de Augusto. Portanto, um miliar já de forma clássica, digamos assim, em que dá a distância a Tui. Portanto, temos aqui mais uma vez uma estrada em que a contagem se fazia a partir de Braga de uma forma homogénea até ao Minho, até aparecer o Minho em Tui. Como acontecia exatamente com a estrada que saía de Braga em relação a Cala. Também a contagem era feita aqui em Braga, dia 1, dia 2, dia 10, até à linha 35 em Cala, no Porto.
Portanto, houve também uma evolução na tipologia dos miliares da época de Augusto, porque, como podemos ver, o governo de Augusto foram 40, mais de 40 anos, até 14, foram 44 anos, quase. Portanto, em 44 anos acontece muita coisa, mesmo na época romana, enfim, a história tinha um desenrolar mais lento do que temos. Portanto, há aqui, infelizmente, uma evolução também na tipologia dos miliares, que perdem aquele aspecto mais simples e, enfim, de discípulo das grandes vias militares do período tardo-republicano e dos primeiros anos do Império. Há alguns casos também de miliares com aquela tipologia no sul de França, na zona de Nîmes, da época também do Júlio Cláudio. O Júlio Cláudio, os três aparecem completamente, é tudo deste tipo de coluna de cilindro, como esta de Braga, com a indicação das distâncias. Bom, e aqui temos a primeira publicação que se fez do miliário de alfaiates, pelo Estado Tamborino, já há muitos anos, no arqueólogo português, em que a leitura, enfim, era a leitura possível, Consul 12, e Berato ficou ali na dúvida, há ali um risquinho, mas é fácil de ler, 110, consegue-se ver mais um outro X, tudo bem. Só que houve um problema com esta publicação, por acaso não está aqui o figure nesta cópia, foi o facto do Dr. Estado Tamborino ter atribuído o miliário à Idenha à Velha. Isso deu uma complicação de todo o tamanho em relação às vias de Idenha e às vias da Ponta Alcântara e à atividade da via, porque realmente a culpa não foi do Estado Tamborino, é que realmente este miliário que está aqui no Museu de Arqueologia, nessa altura, uma grande parte do material de Idenha que está agora em Idenha estava no Museu Nacional de Arqueologia, e foi o Dr. Fernando Almeida que transferiu essas peças para Idenha, de forma que houve uma confusão entre materiais de Idenha e o miliário de alfaiates, que é mais ou menos a mesma zona, só que lá fica um pouco mais a norte, mas enfim, é bem interior, e o miliário acabou por ser publicado como sendo de Idenha à Velha, o que dava problemas depois de distância, não se conseguia fazer a coisa coincidir de uma forma correta com as distâncias em relação à média. De maneira que houve essa publicação, que de vez em quando ainda aparece, às vezes há publicações, principalmente publicações estrangeiras, em que ainda aparece o miliário de alfaiates atribuído a Idenha à Velha, que é um bocado complicado para a interpretação depois desta peça. Eu realmente afastei-me um bocado também das vias, andei muito por estes montes e vales, mas eu tenho sempre uma grande dificuldade em me concentrar no tempo disponível, mas enfim, acho que disse alguma coisa que se pode aproveitar, porque isto é um mundo, o mundo das vias, o mundo das cidades, a relação das vias com as cidades, a relação das cidades com os meios de comunicação, não são só as vias, no fundo também os transportes marítimos, os portos tiveram uma importância fundamental também no funcionamento do Império. O Império nunca poderia ter funcionado como funcionou na época imperial, mas já na época republicana, o mar teve uma importância fundamental do ponto de vista estratégico, inclusive. Os romanos passaram tropas para a África antes de terem conquistado também a conquista da Península Ibérica e da Gália. Portanto, o mar teve sempre uma importância enorme na civilização romana e é um dos grandes esteios da humanidade na época imperial. Da economia, naturalmente, da circulação de ideias, da circulação de pessoas, de religiões, enfim, de bens. O mar foi fundamental. E o mar precisa de portos, os portos normalmente são nas cidades, as cidades precisam de vias, portanto o que nós temos aqui é um conjunto, é uma rede de elementos que funcionam como uma associação, digamos assim, visando um fim que é o bom funcionamento do Império do ponto de vista político, do ponto de vista económico e do ponto de vista cultural. Naturalmente não podemos esquecer que tudo isto afinal acabou por servir a ideia da urbanização e o desenvolvimento da urbanização. O Tácito tem uma passagem em que ele se refere exatamente ao Império no começo da época de Augusto, inclusive ele diz que estava tudo relacionado, as províncias, os governos das províncias, as esquadras, os exércitos, tudo estava integrado num todo, portanto era um sistema homogéneo. E realmente as estradas, as cidades e os portos e as vias marítimas e
e fluviais tiveram realmente uma importância fundamental no êxito do Império Romano teve. E se nós compararmos mesmo eliminando já o Império Republicano, os 500 anos que durou a presença romana na Península Ibérica, nomeadamente na Lusitânia e no território português, e o que marcou, obviamente, as populações destes territórios, o que marcou para o futuro, porque às vezes o que interessa não é o que acontece na época, mas aquilo que fica dessa época para o futuro, nós não temos dúvida absolutamente nenhuma de que a época romana e as cidades e as vias que as serviam tiveram realmente foram o alicerce de uma urbanidade, ou de uma latinidade, se quisermos assim, hoje, mais latinidade que humanidade, garantiram realmente esse êxito a longo prazo. Se compararmos com o que aconteceu noutras regiões onde realmente a humanidade e a latinidade praticamente desapareceram, temos que agradecer realmente ao Imperador Augusto e aos bons imperadores que se seguiram. E, por exemplo, o Nero não foi tão mau para nós, peninsulares, não foi tão mau como se pode pensar. Mandou para cá o Otão, que enfim queria ficar lá com uma mulher em Roma, mas enfim, como foi um bom governante nas províncias, portanto, os maus imperadores em Roma muitas vezes foram bons imperadores nas províncias. Por isso temos que ter algum cuidado também com essa crítica feroz aos Neros e aos Caracalas, por exemplo. Caracalla contribuiu a cidadania romana dos homens livres. Há quem diga que foi por causa dos impostos, mas também já há quem diga, quem tenha dito que só há duas certezas na vida: a morte e os impostos. O Caracalla também não foi talvez assim tão mal como isso. E tem miliares muito bonitos e de grandes dimensões. E fico por aqui, vamos lá visitar a parte do miliar.